Elisa, querida, bom dia, saudade, viu, Elisa? Deus abençoe você, Deus abençoe a Igreja Atos, orando aí por cada pedido que você tem colocado aqui no nosso grupo de oração. Maria Rejane, bom dia aí em Caruaru, seja muito bem-vinda, obrigado pelo carinho com a bispa Suami Lafayette. Deus abençoe cada um de vocês. Fazer aniversário é muito bom, não é verdade? É o dom da vida de Deus se manifestando em nós. Eu gosto muito e a bispa é mais festeira do que eu ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Estamos aí caminhando, essa semana vamos atingir aí o meio da carta, que é no capítulo 8, hoje, terça, quarta, quinta-feira. Quinta-feira a gente chega já no capítulo de número 8, já estamos aí no meio da carta. Então, não deixe de participar conosco da leitura da carta. Vale muito a pena. E assista os comentários, poste aqui também o teu comentário. Eu conversava ontem com a bispa no finalzinho da noite, quando a gente estava chegando em casa, nós fomos para a igreja ontem, almoçamos com o pessoal da igreja, depois à tarde tomamos um café lá no Vitor, saímos de lá, já era no finalzinho da tarde, comecinho da noite. E a gente vinha conversando e falando sobre a dinâmica dessa leitura. Nós precisamos colocar a leitura em prática. Precisamos colocar a leitura dessa carta em prática, para que a gente possa realmente aprender e entender aquilo que Deus, Ele quer fazer na nossa vida através da sua palavra. Qual o propósito de Deus ter deixado escrita uma palavra de 2000 anos, que atravessou aí anos e anos, décadas e séculos para chegar até nós? É que Deus tem propósito nisso. Deus quer que a sua palavra seja a nossa direção. Essa carta não foi apenas para Corinto, não foi apenas para a igreja de 2000 anos atrás. Essa carta é para mim, essa carta é para você hoje, em pleno século 21. Paulo, ele começa aqui falando sobre imoralidade. A igreja de Corinto era um misto de gente. Então, o paganismo ainda estava permeado dentro da igreja. Você imagina que era tudo muito, muito novo e as pessoas, elas não sabiam justamente como lidar. Era algo, eu digo assim, extremamente complicado, não é verdade? E quando a gente olha aqui para a questão da carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos aqui falando sobre o capítulo de número 6, ok? Paulo, ele começa aqui o capítulo de número 6 falando de queixa. Falando da queixa de um contra o outro. E falando do seguinte, que as queixas dos irmãos, elas eram levadas para serem julgadas pelos ímpios. E aqui Paulo diz assim, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, como é que vocês não conseguem resolver os problemas de vocês? Problemas que estão aí dentro de vocês, no contexto de vocês. Nós haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa terra. E Paulo, então, vai discorrendo e falando sobre essas disputas que haviam dentro da igreja. É aqui no capítulo 6, no versículo de número 12, que Paulo fala um texto que é muito, muito, muito atual. Versículo 12 diz assim, tudo me é permitido, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém? Veja que interessante. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É um texto que é clássico, eu diria, um texto que é icônico. Está aqui no capítulo 6, no nosso estudo de hoje.
E eu estava pensando justamente sobre o seguinte: por que Paulo está falando isso? Paulo está falando isso sobre relacionamento. Paulo está falando isso porque quando você vê aqui o contexto, ele está falando de alimentos e tinha gente que comia tal alimento, tinha gente que não comia, e ele dizia assim: para não escandalizar o meu irmão, eu não vou comer. Veja que coisa interessante, né? A condição de Paulo, telefone tocando aqui, ele colocava mais importante a relação dele com o irmão do que ele mesmo pensava, do que ele mesmo queria. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Durante muito tempo eu preguei de terno e gravata. Por quê? Porque as pessoas olham e enxergam que ali há uma reverência, uma autoridade. Querido, a gente pode pregar de qualquer maneira, pode pregar sem camisa na praia, como eu já fiz, pregando justamente só de sunga, tá? Pregando justamente só de sunga. Então, tomar aqui o café e o telefone vai tocando. E pessoas entregaram a vida para Jesus ali. E eu pregando na areia da praia. Queridos, espera só um pouquinho. Jesus, só aqui no... Pronto? Pode entregar lá, não tem problema. Eu retiro lá. E tem como avisá-lo? Eu não vi esse detalhe. Eu vou avisar aqui, pode deixar. Tá bom, obrigado, hein? Obrigado, querida. Já tocou, querida? Alô? Uma surpresa para a bispa. Só aqui mesmo no devocional que acontece isso, né? Mas a bispa já atendeu, já, graças a Deus, deu tudo certo. A cesta de café da manhã dela chegou. É isso. Pronto. Voltamos aqui então na questão do pregar de gravata. Ora, mover de Deus acontece em qualquer situação, com gravata ou sem gravata. Para você ter uma ideia, eu estou com uma lista aqui, daqui a pouquinho a gente vai ler uma lista de pedidos do Oriente Médio, de situações em países que estão enfrentando dificuldade. Por exemplo, tem lugar no Oriente Médio que você mostra reverência, não é usando gravata, é pregando descalço. E em outros lugares é preciso usar manga longa. Em alguns lugares da Ásia é preciso usar manga longa, porque manga longa é sinal de reverência. Então, cada situação vai variar de lugar para lugar, de país para país. O que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 6? Que o que é importante? É importante a gente tratar o irmão com aquilo que vai realmente trazer o entendimento na vida dele. A Rose dizendo aqui, né? Oba, cesta de café. Oba, mas não é para você, Rose, é para ela, viu? Tá bom? Mas quem quiser passar aqui em casa aqui, vai dar para tomar café junto com a cesta, que a cesta é grande. Então, o que eu vejo aqui em Paulo, vamos voltar aqui e esquecer a cesta. O que eu vejo aqui em Paulo é a preocupação dele com o irmão. A preocupação dele com o irmão é mais importante, a preocupação com o corpo é mais importante. Eu posso fazer, posso, mas não faço por quê? Porque vai ferir o meu irmão. É isso que Paulo está falando aqui. Ele começa falando da divisão, da contenda, da discórdia, de trazer paz. Paulo pergunta aqui, como é que vocês pegam a causa de vocês e levam para alguém lá fora? E aí a minha pergunta é, se a gente vai falar de aplicação prática desse texto, como eu dizia com a bispa ontem, o que eu tenho feito para promover a comunhão na comunidade de fé que eu vivo? O que é que eu tenho feito para trazer paz com aquele irmão que é talvez mais exigente, para não dizer chatinho? Você consegue entender isso? Essa é a chave. É sobre isso que eu quero falar com você hoje.
É sobre isso que eu quero falar com você justamente nessa manhã. Então, o que a gente tem feito para manter aqui a unidade da fé na comunidade que nós vivemos, da comunidade na qual fazemos parte? É óbvio, esse capítulo 6 fala de imoralidade. Por quê? Aí, o povo de Corinto tinha uma ideia, que era uma ideia grega, o corpo era feita para o prazer, mas, mais do que isso, a respeito, não apenas a respeito do corpo, mas a respeito do todo. O nosso corpo é o templo de Deus. E isso vai influenciar a maneira, eu vi aqui de uma maneira muito clara, no meu relacionamento com as pessoas. Isso é algo muito, muito, muito interessante. É algo muito, muito, muito interessante. Aqui no versículo 19 que Paulo vai falar, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? E aí Paulo fala assim, eu posso comer tal coisa, eu posso fazer tal coisa, eu posso tal coisa, mas eu não vou fazer isso por quê? Porque isso não convém. Porque isso não convém. Então, que a gente realmente possa viver aqui o entendimento daquilo que é a permissão e daquilo que é o conveniente. Que a gente possa ter o entendimento que o nosso corpo, ele é o templo, o santuário do Espírito Santo. E não é apenas uma questão de cuidado e alimentação. Está aqui o copo d'água, deixa eu beber. Aqui esse restinho de café, está aqui o copo d'água, porque precisa se hidratar e precisa beber muita água durante o dia, não apenas para cuidar bem do meu corpo, mas para ser um abençoador da comunidade da fé que eu vivo. Eu vejo isso como sendo o mais importante. Não apenas eu. Independente da questão da imoralidade que Paulo fala, eu entendo, irmãos, que isso para nós deve ser já uma situação ultrapassada. Deve ser já uma situação já deixada para trás. Porque a pessoa deixou de cometer o pecado da imoralidade, mas continua acusando o irmão, continua ferindo o irmão, sabe? Ah, não, porque eu não tenho uma vida de prostituição, mas ele acusa o irmão, ele fere o irmão, ele não tem cuidado. Então, isso aí é tão perigoso quanto. É tão perigoso quanto. Eu deixo para você aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Nós fomos comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquemos a Deus com o nosso corpo. Sabe o que é esse glorificar a Deus com o nosso corpo? Não é apenas cuidarmos bem do nosso corpo, mas é manifestarmos a glória de Deus aonde quer que formos. Sermos agentes de paz. Sermos aqueles que vão manifestar a glória de Deus, que vão mostrar ao mundo que existe um Deus e que Ele nos ama. Isso é glorificar a Deus com o nosso corpo. Com a tua boca, com o teu falar, com o teu agir, com o teu ouvir, aonde quer que você vá, que você seja a manifestação da glória de Deus. Não apenas numa questão de alimentação e cuidando bem do teu corpo. Não apenas vencendo o pecado da imoralidade. Tem muita gente que não é imoral, mas não faz nada para glorificar a Deus também. Então, que eu e você possamos ir além. Que a gente possa ir além. Bom dia, que Deus te abençoe.